Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos dar continuidade nessa aula sobre o retorno de métodos que nós começamos na aula anterior. Então, primeiramente, vamos arrumar aqui o código. Vamos voltar aqui para double. Agora o código funciona porque, por mais que você esteja fazendo um catch de um valor double para um valor int e passando novamente para um valor double, isso é perfeitamente plausível, porque um double consegue armazenar em memória um valor inteiro. Então, nós estávamos falando sobre retorno e vamos agora imaginar uma seguinte situação. Calculadora teste. O que acontece se eu passar aqui no segundo argumento o valor 0? Nós vamos ter 20 dividido por 0. Vamos ver o que vai acontecer. Shift F10. E nós temos aqui esse infinity. Ou seja, você não pode fazer uma divisão por 0. Até umas versões anteriores do Java, nós teríamos aqui um erro em tempo de execução. Mas eu acho que eles mudaram isso recentemente. Vamos, então, se preparar para esse erro. Vamos colocar um if. Ok. Se o número 2 for diferente de 0, nós retornamos no 1 dividido por no 2. Então, a primeira coisa que devemos ter cuidado. Quando nós colocamos o return dentro de um if, nós ainda precisamos colocar um outro return. Porque o que acontece se esse if não resultar em verdadeiro? Se essa instrução da linha 22 não for executada, nós vamos sair desse bloco de código e não vamos encontrar um return. É por isso que nós vamos ter um erro de compilação. Então, a primeira coisa que nós precisamos ficar atento é, quando colocar um return dentro de um if, nós precisamos ter certeza de que em algum momento, caso esse if não seja executado, existirá um retorno. Então, se for diferente de 0, nós retornamos. Caso não seja, nós podemos colocar aqui return 0. Vamos ver o resultado, Shift F10. Nós temos aqui, então, o valor retornado 0. Outra coisa que você precisa ficar atento é com instruções inatingíveis. Quando um bloco de código encontra a palavra return, ele imediatamente vai sair da execução desse método e vai voltar para quem o chamou. Então, caso você queira, por exemplo, colocar um salt após um return, nós vamos ter um erro de compilação de unreachable statement. Ou seja, essa linha nunca vai ser alcançada. Então, dessa forma, ele fica bem visível que você está colocando logo após o return. Porém, nós poderíamos fazer, por exemplo, isso. Você tem um if, um else, e se caso você queira, por exemplo, colocar alguma coisa, você tem um erro de compilação. Por quê? Quando você tem um if e um else, significa que, com certeza, um desses dois será executado. Se um desses dois será executado todas as vezes, significa que essa linha 26 nunca será executada. Então, como ela nunca será executada, você tem um erro de compilação unreachable statement. Mas nesse nosso caso aqui, colocar o else é redundante. Por quê? Porque todas as vezes que chegar aqui nessa linha 24, Ctrl Alt L para organizar o código, significa que ele não entrou no if. Então, caso em algum momento ele entre nesse if, significa que esse código, após a linha 22, irá voltar para quem o chamou. Então, essa linha 24 ela nunca será atingida uma vez que o código dentro do if for executado. Caso você não tivesse, por exemplo, um return, imagine que nós criamos aqui
uma variável chamada result. Result recebe num dividido por num 2. Result recebe 0. Então, aqui nós, por exemplo, nós teríamos um problema. Por quê? Nós temos aqui a variável result. A variável result está recebendo o valor de num dividido por num 2. E logo em seguida, nós atribuímos 0. Então, o valor que será retornado sempre será o valor 0. Porque como não temos a palavra return, significa que o código continuará sendo executado na linha 24, 25 e 26. Então, Ctrl Z para desfazer. Então, lembre-se, caso você tenha a palavra return, o código imediatamente voltará para a classe que o chamou. Então, outra coisa que nós temos que tomar cuidado é utilizar a palavra return sem nenhum tipo de retorno. Isso, você só pode utilizar essa instrução quando você tem um método void. Então, vamos fazer um outro método aqui. Dessa vez vai ser public void imprime dois números divididos. Double no 1, double no 2. Então, nós temos um método aqui, imprime dois números divididos, que a função dele vai ser imprimir no 1 dividido por no 2. Só que lembre-se, ainda estamos trabalhando com divisão, e essa divisão tem o perigo de vir com um número 2, com uma variável num 2 com valor de 0. Então, novamente, nós temos aqui que fazer um if e um else. Então, if num 2 diferente de 0, salte no 1 dividido por num 2. E aqui, salte no 1 dividido por num 2. Vamos apagar esse daqui. Ctrl Alt L para formatar nosso código. Então, eu tenho aqui, imprime dois números divididos. Se num 2 for diferente de 0, ele vai imprimir aqui. E na linha 32, nós temos a instrução no 1 dividido por num 2. Vamos ver, então, agora o que acontece. Não precisamos do salt, porque, na verdade, foi até bom ter lembrado, nós não podemos colocar dentro de uma instrução salt a chamada de um método que retorne void. Por exemplo, calc imprime dois números divididos, 20,5. Então, nós não podemos colocar dentro de um sistema de println a chamada de um método que retorna void. Ou seja, que não tem nenhum tipo de retorno. Então, vamos lá. Imprime dois números. Vamos colocar aqui um salt. Divididos. Então, nós estamos imprimindo 25. Ctrl, Shift 10. Então, imprimindo dois números divididos. Nós temos aqui o valor 4 e 4. Ou seja, ele está imprimindo duas vezes os valores. Aqui. Mas não está certo. Vamos colocar 0 e vamos testar para ver o que acontece. Ctrl Shift F10. Imprimindo dois números divididos. Dessa vez ele imprimiu infinity. Então, tem alguma coisa errada na nossa lógica. O que está errado na nossa lógica? Que aqui, nessa linha 30,
após a sua execução, ele irá executar a linha 32, porque nós não temos nada impedindo a execução deles. Então, uma saída para consertar o nosso código era colocar um else. Então, nós colocamos um else e vamos fazer o nosso teste agora, 20, 0. Shift F10, ok. Continua imprimindo infinity porque nós estamos errados. Nós devemos colocar aqui uma mensagem. Por exemplo, não é possível dividir por 0. Volta para a calculadora teste, Shift F10. Ok, então não é possível dividir por 0. Agora vamos alterar o valor aqui, por exemplo, para 5 e ver o resultado. Shift F10. Ok, nós temos o valor 4. Está funcionando perfeitamente o nosso código. Mas não seria bom se existisse, por exemplo, um break aqui que nós pudéssemos colocar para não ter que criar um else só para isso? Então lembre-se, nós não podemos usar o break fora de uma estrutura de repetição. Mas quando você está trabalhando com métodos com retorno void, você pode utilizar a palavra return. A palavra return funciona como um break. E dessa forma nós não vamos precisar mais do else. Ctrl Alt L. Então o que vai acontecer? Se 1, 2 for diferente de 0, ele vai imprimir a divisão e em seguida esse return vai servir como um break. E ele vai voltar para o calculadora teste. A linha 33 nunca será executada caso o if seja considerado true. Para isso, nós podemos agora Shift F10. Ok, nós temos o valor 4. Se passarmos 0, Shift F10, não é possível dividir por 0. Então, nós temos aqui um return, que só pode ser utilizado dessa forma, sem nenhum tipo, apenas return, ponto e vírgula, com métodos void. Ele funciona como um break. Então o código fica um pouco mais limpo, um pouco mais fácil de se ler. Então, nessa aula nós finalizamos um pouco sobre tipos de retorno. Nós vamos voltar novamente em aulas futuras, quando nós começarmos a utilizar tipos de retorno com variáveis reference. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.